Já. E como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal da Ciência do Ponto. Aqui é o Prof. Conforme vocês podem ver, nós vamos falar sobre o teorema de confronto, né? Teorema de confronto, vamos estar aí a resolver aqueles dois limites pelo teorema de confronto. Bom, o teorema de confronto geralmente tem sido usado para funções como estas, né? Funções como seno e cosseno. Bom, nós sabemos que a nossa função, por exemplo, a função seno, seno de x, ela está limitada entre menos 1 e 1. Então, podemos representar isto de forma gráfica. Ok, de forma gráfica, daríamos exemplo de algo mais ou menos assim, né? O que vocês podem estar aí a ver, né? Teríamos algo mais ou menos assim. Onde aqui teríamos 1 e aqui nós teríamos o menos 1, né? Então, conseguimos perceber que a função seno e cosseno será algo mais ou menos assim, sempre estará limitada no intervalo de menos 1 e 1. Mas isto acontece nas condições em que o expoente do seno é ímpar. Aqui, isto acontece quando é ímpar. Isto acontece quando é ímpar. Podemos apresentar uma outra situação em que o expoente desse senhor não é ímpar, é par, né? Então, teríamos algo mais ou menos assim. Seno quadrado de x. Então, podemos esboçar. Então, uma vez que tem potência par, essa toda a parte de baixo negativa vai subir para cima. Então, teríamos algo mais ou menos assim, para dizer que a minha função agora já estará limitada de 0 até 1, já não é de menos 1 até 1. Então, praticamente, diríamos que nas condições em que o seno ou cosseno for par, a minha função sempre estará limitada de 0 a 1. Então, isto vocês não podem falhar, porque vai vos ajudar a arrebentar em muitos limites, né? Então, temos aqui o limite da linha A, 6A. Como é que nós vamos proceder, né, para arrebentar o limite de 6A? É muito simples. Aqui, a função em causa é o seno, mas também podemos agrupar a esta função aqui, porque nós sabemos que o nosso seno está, como o expoente é ímpar, está entre menos 1 e 1, mas também a nossa função aqui, que é esta, menos 1 elevado a n, sempre estará a oscilar entre menos 1 e 1, ou seja, é limitada entre o intervalo de menos 1 e 1. Então, podemos agrupar logo com a função seno. Vamos fazer isto aqui, né? Então, teremos menos 1, depois teremos seno de n elevado a n, né? Estará entre menos 1 e 1. Estamos a aplicar o teorema do confronto. Então, percebam uma coisa, que a nossa função ela foi multiplicada pela raiz de n. Então, obrigatoriamente, vamos multiplicar toda a função pela raiz de n. Então, praticamente, multiplicando pela raiz de n aqui, teríamos menos raiz de n. E aqui teríamos essa expressão. Vamos multiplicar pela raiz de n. Aqui também teríamos a raiz de n, porque é 1 vezes a raiz de n. Mas para além disso, também podemos perceber que a nossa função toda ela foi dividida por n mais 1. Então, como é que nós vamos proceder? Vamos dividir toda a função por n mais 1. N mais 1, né? N mais 1. Então, de seguida, o que nós vamos fazer? Vamos calcular o limite inferior, o limite superior. Quando o limite, sempre que o limite inferior é igual ao superior, então o limite desta sucessão será o limite desses dois. Mas existem casos em que esses podem ser diferentes. Então, aí estaríamos a assumir que a nossa função AN, ou a nossa sucessão AN, ela é limitada nesse intervalo, mas só que nesse intervalo em que ela é limitada, não existe limite.
porque ela não converge, porque nem toda sucessão limitada é convergente, né? Então podemos calcular o limite, né, dessa parte aqui, quando n tende a infinito. Então teríamos limite de quê? De menos raiz de n sobre o n mais 1, quando o n tende a infinito. Então, aqui podemos evidenciar o n. Então, teríamos menos a raiz de n, aqui teríamos n evidenciado, teríamos 1 mais 1 sobre n. Isso vai gerar uma espécie de infinitesimais. Então, praticamente ficávamos com menos raiz de n dividido por n. Isto aqui, nós podemos dizer que, na verdade, é menos 1 sobre a raiz de n. Mas por que é menos 1 sobre a raiz de n? Porque essa expressão aqui, eu posso escrever de uma outra forma. Posso dizer que é, na verdade, raiz de n dividido por raiz de n vezes a raiz de n, né? Tanto que o produto disto aqui vai nos dar n. Então, temos raiz de n sobre n. Então, podemos simplificar esses dois. Então, ficamos aqui com 1 sobre a raiz de n, né? Então, colocando infinito aqui, isto vai nos dar 0, né? Então, teríamos que afirmar que este limite aqui vai dar 0, um limite inferior. Então, depois teremos este nosso aqui. Vamos repetir. Raiz de n, que é menor ou igual. Isto aqui também é a mesma coisa, vai dar 0. Consegues perceber que tanto o limite inferior, assim como o superior, deu 0. Então, se isto acontece, significa que o limite desta sucessão que está aqui no meio, aqui, esquecemos de dividir por n mais 1. Se isto acontece, então significa que o limite desta sucessão que está no meio também é 0. Então, podemos repetir o mesmo procedimento para a linha B do nosso limite. Aí, a linha B diz o quê? Temos o limite de quê? De n mais... isto é seno de n ao quadrado. Temos aqui o seno de n ao quadrado. Tudo dividido. Isto é limite, né? Tudo dividido por n mais cosseno de n. n mais cosseno de n. Aqui será igual a este limite. Então, uma coisa interessante que nós podemos fazer aqui é dividir todo o nosso limite, tanto o numerador assim como o denominador, por n, né? Então, ao dividir o numerador e o denominador por n, nós teríamos o seguinte limite. Teríamos limite quando n tende a infinito de quê? Dividido por n, essa aqui, terei 1, porque ficaria n dividido por n. Seria 1 mais o quê? Dividir essa expressão por n, teria seno de n ao quadrado dividido por n sobre, aqui também vou dividir por n e terei 1 mais cosseno de n dividido por n. Então, o que nós vamos fazer agora? Devemos enquadrar a função seno, assim como a nossa função cosseno, né? Então, enquadrando esta função, o que nós teríamos aqui? Ao enquadrar esta função, nós teríamos algo mais ou menos assim, a função de cima, né? Que é seno de n ao quadrado sobre n. Repara uma coisa, o quadrado está sobre o argumento, não seno, então prestem muita atenção. Então nós sabemos que quando o expoente é ímpar, isto estará entre menos 1 e 1, né? Então percebemos que a nossa função aqui ela foi dividida por n, então vamos dividir aqui também por n e aqui também por n. Calculando o limite disto aqui, aqui nós teríamos 0. E calculando o limite disto aqui, teríamos 0. Então, estamos a dizer que o limite disto aqui é 0. Então, agora podemos fazer o mesmo para isso. O cosseno também vai dar 0, né? Podes fazer, vai ser o mesmo procedimento, terás exatamente o 0. Então, teria o quê?
1 mais isso dá 0 sobre 1 mais isto que também vai dar 0. Então isto vai dar 1. Então repetamos aqui com o nosso teorema de confronto. Então, querido, aquele beijo no cérebro. Se você quer mais dicas de análise matemática 1, inscreva-se no canal, ative aquele sininho de notificação e tchau!